Então, boa noite a todos. Meu nome é Alice, eu sou cirurgiã vascular e hoje a gente vai ter o prazer de ter o Dr. Franklin, que é cirurgião geral, vascular e consultor de imagem, falando sobre um tema muito relevante hoje, que é a importância da imagem pessoal e profissional, né? Que a gente sabe que hoje são imagens que a gente tem que estão relacionadas ao que a gente é no pessoal, transcende muito o que a gente faz na vida profissional, e a importância de a gente ter essa preocupação de forma saudável, né, para a gente conseguir aí um bom senso e uma boa apresentação no que a gente propõe. Então, a gente vai começar essa aula de hoje com o Dr. Franklin. Obrigado, Alice. Boa noite a todos que já estão online. A gente deixou para entrar um pouco mais tarde, exatamente por entendermos que o pessoal está chegando ainda do trabalho e tudo. Mas vamos lá, vamos começar. Essa apresentação vai ficar gravada, vai ficar disponível para todos assistirem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E no final, as considerações. Todos os questionamentos que vocês tiverem, vocês podem encaminhar aqui para o chat, que a gente vai, ao final da apresentação, vou passar todas as perguntas para Franklin, e ele vai estar esclarecendo para vocês, tirando dúvidas, né, dando dicas, e a gente vai fazendo essa passagem. Bem, agradecer novamente o pessoal da SBACV Paraíba e pelo convite de falar aqui para vocês. Apresentando novamente, a Alice já falou, meu nome é Franklin, eu sou paraibano, nasci no sertão da Paraíba e hoje moro em João Pessoa, sou cirurgião geral pela Paraíba e cirurgião vascular pela Fundação de Saúde do Estado de Pernambuco, Hospital da Restauração. Depois disso, segui também fazendo outras coisas na minha vida, entre cursos de ultrassom na área médica, outros cursos em outras áreas, como curso de coach no começo da era dos coaches. Hoje a coisa tomou outro rumo. Meu curso foi há 12 anos. E também como consultor de imagem, que eu fiz um curso que para mim foi um divisor de águas do que eu enxergava, do que era possível atingir com a melhoria da imagem. Isso não se encerra aí, outros cursos vieram e certamente outros virão, de forma que isso mudou minha vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa, desde que ela tenha a mente aberta e esteja decidida a rever alguns conceitos que possivelmente não são como eram há décadas. As coisas mudaram. Esta apresentação vai acontecer como um Lego, como esse brinquedo aí que muitas crianças têm, e conseguem montar várias coisas com várias peças. Eu vou falar vários estudos científicos aqui para vocês, vou comentar com vocês, e no final vocês vão conseguir interligar e notar que todos têm muito a ver com o uso de nossa imagem no dia a dia, seja na vida profissional, seja na nossa vida pessoal. Então, vamos juntar os pontos. Eu dividi a apresentação em duas partes. Na primeira parte, eu falarei da imagem pessoal no contexto. Então, antes de tudo, é muito frequente nós notarmos que muitas pessoas não acham importante cuidar da imagem. Então, baseado no começo dos estudos, eu comecei a perceber isso. E essa frase aí, eu um dia pensei e acabei dizendo e achei que foi muito feliz. As coisas não são importantes. Nós é que damos importância às coisas. Nós damos importância a elas. Acredito que a maioria de vocês assistiu a este filme, que é O Náufrago, em que Tom Hanks naufraga, o avião cai e ele fica numa ilha e deserta, né? Ele faz amizade com a bola, que é a bola da marca Wilson. E nós, quando assistimos a esse filme, choramos quando ele vai embora
ele consegue fazer uma jangada lá e a bola fica para trás. E ele pede desculpa à bola. Então, o Wilson era importante para ele. As coisas, na verdade, podem ter mais ou menos importância para todos nós. Possivelmente, para alguns de vocês, depois dessa apresentação, a imagem pessoal vai ter outro rumo e vocês vão olhar com outros olhos. Talvez vocês achem importante. Ninguém duvida que o mundo mudou. Alguns podem dizer até que o mundo está meio pirado. O mundo está louco. E ninguém consegue mais acompanhar a velocidade da mudança. A velocidade de como todas as esferas sociais mudaram. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman tem o seu livro mais importante, mais famoso, chamado Modernidade Líquida, que é de 2001, ou é de 2000. Tenho mais adiante. E Zygmunt Bauman conseguiu descrever muito bem o que aconteceu na mudança da sociedade, o que ele fala. Eu preciso falar que Zygmunt Bauman nasceu em 1925 e morreu recentemente em 2017. E o que é que isso tem a ver? Ele passou pela Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu perceber todas as mudanças que foram relacionadas com a Revolução Industrial, todas as mudanças subsequentes lá atrás da Revolução Francesa e a formação de uma sociedade sólida, uma sociedade que tinha um padrão familiar definido, uma sociedade que tinha a economia sólida, sem muitas variações, uma sociedade coletiva. Só que ele notou que, com o tempo, o que se chamava de pós-modernidade, lá depois da década de 1980, não cabia ser chamada desse nome. Ele chamou de modernidade líquida e não de pós-modernidade, porque foram notadas várias diferenças que aconteceram no trabalho, com o tempo. Ninguém tem mais tempo. E ele descreveu isso como líquido porque o líquido continua sendo água, ao contrário de uma pedra de gelo. Tem outro estado físico e consegue se moldar às mudanças. O sólido não. Para descrever dessa forma a celeridade como as coisas têm mudado. E tudo isso mudou. O amor, a forma das pessoas se relacionarem mudou recentemente. O dinheiro, como é que o dinheiro age nas nossas vidas hoje e quais as formas de dinheiro. Os valores mudaram, as pessoas mudaram e continuam mudando. As transformações são imensas, graças a essas 5 coisas aqui. A ascensão tecnológica, os Estados-nações que perderam poder, depois as ONGs, cada um fazendo o seu. Surgimento de corporações transnacionais, hoje você tem multinacionais que são administradas de um único lugar, e você tem essa capacidade, todas essas coisas mudaram. O que é que havia antes na modernidade sólida? Você tinha previsibilidade, e agora você tem imprevisibilidade. Você tinha categorias de trabalho duráveis. Antes, um parente nosso entrava numa empresa e ele seguia no plano de carreira nessa empresa e ia se aposentar nessa empresa. Vocês que são profissionais da saúde hoje estão aqui. Eu também estou aqui, numa categoria instável. Nós trabalhamos num lugar hoje, daqui a 3, 4 meses, 1 ano, nós já estamos em outro lugar. Tudo é muito rápido, tudo é muito instável. O que era burocrático hoje tende a ser desburocratizado. Antigamente, os gêneros eram homem, masculino e feminino. Hoje você tem vários. Tudo isso mudou. O modelo de família era marido, esposa e filhos. Hoje mudou. A modernidade líquida trouxe isso, essa mudança. Antes era o coletivo. Uma empresa investia em você para você ter sua melhoria técnica.
Hoje você investe em você. Vocês estão aqui porque vocês estão investindo em vocês. Vocês acreditam que eu vou falar alguma coisa que vai somar ao que vocês já sabem. E, acima de tudo, o consumo era crescente e agora o consumo é exacerbado. As coisas são feitas para se depreciarem, para acabarem rápido, para que você queira comprar coisas novas. Isso é o exemplo da modernidade líquida. E você pode dizer, Franklin, eu não estou entendendo bem, eu queria entender isso na prática. Eu aconselho que você assista a série do Netflix chamada Black Mirror, especificamente esse episódio aqui, que é o episódio 1 da 3ª temporada, chamado Queda Livre. Lá nós temos um exemplo da modernidade líquida. Você anda com seu celular, você passa por uma pessoa, você dá uma nota para ela, estrelinhas. E essas estrelas dizem respeito à sua classe social, que você pode adquirir, os amigos que você tem, de forma que você passa a ter 2 vidas. Você passa a ser outra pessoa na rede e uma pessoa que você realmente é, mas disfarça na vida real. Isso se parece muito com a nossa realidade, não é verdade? Então as coisas mudaram. É por isso que a gente vê hoje em dia amigos que não acreditavam que as redes sociais podiam trazer algum avanço em relação ao profissionalismo dele, estão aí correndo atrás do prejuízo e fica aquela coisa caricata nas redes sociais, expondo a sua imagem de uma forma que talvez não seja a melhor. Assistam esse episódio, Queda Livre, 3ª temporada, episódio 1, e vocês vão entender a modernidade líquida na prática. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é você? Quem é cada um de vocês aqui, nessa multidão? As pessoas que estão aqui nessa multidão tiveram mais ou menos os mesmos professores. Seus colegas de turma tiveram o mesmo professor, as mesmas aulas, fizeram as mesmas provas, porém, alguns conseguiram ascensão profissional, outros se mantiveram num status que gostariam sempre de melhorar, mas não conseguiram por algum motivo. Não sabem qual é. E acabam entrando na corrida dos ratos, trabalhando para pagar contas que adquiriram. Trabalha, paga, trabalha, paga. As coisas parecem ser dessa forma. Você trabalha, você tem os resultados proporcionais. Quantidade de trabalho, a quantidade de resultados. Na verdade, não é bem assim. Você trabalha, as pessoas que trabalham em uma performance inteligente, elas terão resultados bem inteligentes. Elas vão trabalhar menos com melhores resultados. Isso significa o princípio de Pareto, ou 80-20. Você coloca o foco na coisa correta, você terá performance que você jamais imaginou. Que coisas corretas são essas? Vamos adiante. Alguns exemplos do princípio de Pareto para vocês. Existem 6.700 idiomas, aqui está a fonte, este livro. 6.700 idiomas catalogados no mundo. Cerca de 100, ou seja, 1,5% disso, são utilizados por 90% da população mundial. Então, se você quer usar o princípio de Pareto de forma inteligente, quer falar um idioma porque você precisa, isso também está mudando, você precisa falar um idioma, você deve falar o inglês inicialmente. É o que todo mundo fala. Ah, mas o idioma mais falado no mundo é o mandarim. Mas se você chega lá na China, eles falam inglês. Então, isso é usar o foco certo. Você não deve usar o foco nos lugares errados. Só dizer que está focado não adianta. Se você estiver focado, estiver fazendo esforço no local errado, você não vai ter o resultado que você espera. Tenho mais exemplos aqui do princípio de Pareto.
Estou apertando aqui para as bandeiras formularem. 80% dos usuários de computador utilizam apenas 20% dos seus recursos. Pensem nisso. Você usa cerca de 20% das suas roupas em 80% das vezes. Eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo estão pensando aí. Será que é isso mesmo? Tem gente que compra roupa para um evento que não existe ainda. Não foi marcado, não foi programado. Tem gente que compra roupa para quando for perder peso. Ela usa aquilo como estímulo. Mas depois esquece. Tá lá o guarda-roupa cheio de roupas e ela não consegue combinar nada. Isso para homens e para mulheres. Cerca de 80% das pessoas preferem 20% dos sabores ou as cores disponíveis. Isso é o princípio de Pareto na prática. E a gente pode usar isso a nosso favor. Lembrem-se que eu falei que a apresentação vai ser um jogo de Lego. Vocês vão unir as peças. Não estranhem o que eu falei até agora. O que é que envolve a imagem pessoal de cada um de nós? Houve um estudo feito por Albert Mehrabian, que falou sobre comunicação não verbal. Esse estudo é criticado aos montes. Como era esse estudo? Esse estudo foi feito com 30 mulheres, não se esqueça disso, 30 mulheres. E ele avaliou tom de voz e expressões faciais. Esse estudo deu origem à famosa regra 73855. E o que é que ele dizia? Que a expressão facial tinha 55% de importância na mensagem que a pessoa queria falar. 38% era o tom de voz dessa pessoa. E somente 7% do estudo era o que a pessoa realmente estava dizendo, era o assunto em si. Não precisa ser nenhum gênio da estatística para entender que esse estudo tem problemas. Um N pequeno para uma coisa tão relevante e mulheres que estão submetidas a estresses, além dos estresses do dia a dia, estresses hormonais. Então, é um estudo que não foi levado muito a sério. Porém, foi importante para que nós entendêssemos o poder da comunicação não verbal. Outras coisas que são importantes serem mencionadas nesse estudo. Emoções. Quando você envolve emoção, você tem que entender que a emoção é incerta, é intensa e é fugaz. Como é que é incerta? Você vai se reunir com seu chefe. Você diz, não, se ele perguntar isso, eu falo aquilo. Se ele perguntar A, eu respondo com B. E se ele perguntar Z, eu respondo com Y. Chega lá, você fica nervoso ou nervosa, e você responde tudo diferente do que você pensou. Por quê? Envolve emoção. Emoção é incerta. Emoção está relacionada ao sistema límbico, mas se for envolver instintos, você vai resgatar aí o cérebro reptiliano, como na neurociência eles falam. Emoções são intensas. Quantas vezes você fez uma coisa que você depois se arrependeu? É fugaz. Você se arrependeu rápido. Depois de algumas horas você se arrependeu. Então, como é que fica essa regra 73855? Hoje, por exemplo, que a gente tem comunicação virtual. Você não tem um contato pessoal. Será que é assim mesmo? Será que 93% da comunicação não verbal é realmente o percentual correto? Será que é tão importante assim? O estudo foi falho, mas ele mostrou que a comunicação não verbal é muito relevante nos nossos dias. Sempre foi. Veja essa foto de Tony Stark. Denota poder, denota que ele está aberto para conversar, denota que ele é uma pessoa que acredita em si. Quando você vai trabalhar, quando você vai atender seus clientes ou seus pacientes, antes de você falar alguma coisa, seus pacientes já concluíram muitas coisas a seu respeito. Comunicação não verbal. Não consigo falar para você que 93% do que você comunica é relacionado à comunicação não verbal.
pois o estudo foi falho. Mas eu consigo dizer para você, é extremamente relevante. A comunicação não verbal é muito importante. E isso varia se o seu cliente é homem ou mulher. Alguns podem dizer diferente. O Steve Jobs, quando era vivo, ele vestia uma única roupa. Mas Steve Jobs já morreu. O Mark Zuckerberg usa uma roupa bem simples e é um dos homens mais ricos. E aqui o tema não é dinheiro, mas eu preferi colocar a foto dele aqui. E esse é o dono esqueci o nome. Pronto, deu branco agora. Mas todo mundo conhece, né? Apoiador do Jair Messias Bolsonaro. Eu vou lembrar Havana, dono da Havana, e veja como ele se veste. Bom, o Mark Zuckerberg se veste assim, né? Comunicação não verbal vai contra o que eu acabei de falar. Mas no dia que ele foi colocado perante o juiz, no dia que ele foi colocado perante o juiz, olha só a roupa com a qual ele foi. O que é que ele queria transmitir com essa roupa? Já que ele não se importa. Não é verdade? Mudou de ideia. Ele entendeu o poder da comunicação não verbal. O olhar dele. O nosso ex-presidente também entendeu isso aí. Olha como ele se vestia e ele se portava no passado, quando era metalúrgico. E olha como ele se vestiu para ganhar as eleições. Ele compreendeu o poder da comunicação não verbal. Então, repetindo pela última vez, eu não sei dizer para vocês se a regra 73855 é de fato correta, mas eu digo para vocês, a comunicação não verbal é extremamente importante e relevante no dia da gente, no nosso dia. Seja trabalhando ou não. Você pode ir ao supermercado, comprar uma coisa e de repente está lá a pessoa que é seu cliente, seu paciente, seu chefe, está lá. As mulheres percebem isso desde cedo. Os homens não. E acredito que isso é muito relevante. As pessoas julgam demais pelas aparências. Oscar Wilde, que escreveu o retrato de Dorian Gray, né, uma obra-prima, falou: somente os tolos não julgam pelas aparências. Existe o desafio Pepsi, eu não sei se vocês se lembram, final da década de 70 para a década de 80. Olha que legal. Colocavam as pessoas num teste cego para beber o refrigerante. E a maioria das pessoas não via diferença de Pepsi para Coca-Cola. Depois colocaram as embalagens, as latinhas. E aí as pessoas começaram a achar Coca-Cola melhor. Isso levou a Coca-Cola a tomar uma conduta, uma postura de mudar o sabor, ficar mais adocicada, e foi muito ruim para eles. A Coca-Cola quase vai à falência na época. Se querem mais detalhes disso aí, vejam na internet Desafio Pepsi. Qual foi a importância da embalagem? Porque as pessoas, muitas delas, preferiam Pepsi à Coca-Cola. E quando as pessoas eram apresentadas à embalagem, não acreditavam às vezes, né? E alguns preferiam, a maioria preferia Coca-Cola, demonstrando a importância da embalagem. Até o preço é importante. Aí você diz, esse desafio Pepsi tem nada a ver, refrigerante. Todos nós aqui, ou grande parte de nós, toma vinho. Você vai ter um estudo sobre vinho? Terei. Está aqui, domínio público, você pode digitar isso aqui, ó. Journal of Wine Economics. Foi um estudo duplo cego randomizado. Só não foi controlado por placebo, porque aí fica fácil, né? Com vinho fica fácil um placebo. Mas o que é que esse estudo viu? Esse estudo com vinhos testou 6.000 pessoas. 6.000 e alguma coisa. E o que é que o estudo consistia?
As pessoas comuns, como nós, não somos sommeliers, não somos experts em vinhos. Nós bebemos vinho. Simplesmente. Alguns têm um paladar já modificado. Não vou usar o termo apurado. Paladar modificado. E o que é que aconteceu nesse estudo? Quando as pessoas não sabiam do preço do vinho, a proporção de pessoas que gostavam do mais barato era semelhante à proporção de pessoas que gostavam do vinho mais caro e aclamado pelos sommeliers. E a definição do estudo foi essa aqui. Os achados sugerem que os consumidores que não são expertos, que não forem antecipados, né, pelas características daquele vinho, preço dele, etc., tendem a escolher aleatoriamente e muitas vezes vinhos mais baratos, demonstrando que não só o rótulo, mas como o preço faz diferença na percepção da pessoa. Esse estudo é muito interessante. Acessem na internet, você põe lá Expensive Wines, você vai encontrar Study, Expensive Wines Study, e você vai encontrar, vale a pena ler. Então, as pessoas falam que as aparências enganam, não é verdade? E eu vou falar para vocês aqui, as aparências ajudam. As aparências vão nos ajudar naquilo que a gente deseja adquirir, na posição que a gente deseja chegar. Basta que nós, como eu disse no começo, cheguemos e achemos que seja importante. As coisas não são importantes. Nós é que damos importância a elas, como eu falei no início. E aí você vai atender um cliente que é do sexo masculino e ele vai com a esposa. A esposa vai olhar dessa forma para você no consultório. Vai olhar a sua roupa, vai olhar como você fala, vai olhar seus dentes, vai olhar suas unhas, vai olhar o reboco da parede, vai olhar tudo. E o marido dela não fechou a cirurgia com você e você não entende por quê. Por causa da sua imagem. Não necessariamente você tem que ser a pessoa mais competente. Você pode parecer. Se você parece a mais competente, você vai fechar negócios. Não é enganar. Não é picaretagem. Tem que ter a parte técnica, claro. Mas a parte técnica será a que menos importa, em grande maioria das vezes. Olha o olhar masculino. Como é que acontece? A mulher é mais detalhista. O homem não. O homem é olho no olho, resolve ali, vamos fazer a cirurgia, vamos fazer o procedimento, vou adquirir seu produto e tchau. A mulher é mais analítica. Então, se você está atendendo um cliente do sexo masculino ou do sexo feminino, isso muda. A percepção que aquele cliente vai ter sobre você muda. A imagem que você vai transmitir para um cliente do sexo masculino versus um cliente do sexo feminino vai ser diferente, pois eles têm percepções diferentes. Quero perguntar para vocês sobre as aparências, né? Falei que as aparências ajudam. Qual desses animais é o macho e qual desses animais é a fêmea? Vou falar para vocês. O macho é este aqui com a cauda maior. Isso vai contra a teoria da evolução de Darwin, né? De que os mais capacitados, né, vão resistir. Dessa forma, ele atrai predadores. E aí vem a outra teoria, que é da seleção sexual, não a seleção natural. O pavão está dessa forma para atrair a fêmea. Aí você fala assim, não, Frank, não faz sentido isso para mim. Não faz o menor sentido. Você colocou uma foto aí de um desenho de um pavão e de uma pavoa. Está aqui. Ele atraindo a fêmea. A imagem do pavão atraindo a fêmea. Então, sua imagem, no nosso dia a dia, funciona inclusive se você quer ser uma pessoa bem-sucedida amorosamente.
Ah, mas você está falando de pavão? Não, eu estou falando de pessoas agora. As pessoas bem vestidas, as pessoas com postura de pessoas educadas, postura de poder, sem esnobar, claro. Pessoas educadas, pessoas que sabem tratar os outros, têm portas abertas para elas. E tem que haver congruência. Não adianta você ser médico, você ser enfermeiro ou enfermeira, você ser fisioterapeuta, você trabalhar com clientes e você ter uma imagem A e você não ser congruente com ela. Você se veste bem, mas você fala palavrão, você trata as pessoas mal, sua secretária fala mal de você. É importante sua secretária falar bem de você. A gente vai ver isso mais adiante. Então, as aparências impõem, ok? Qual desses é o macho e qual desses é a fêmea? O leão, macho, é o que tem a juba. Essa juba atrai também a fêmea, também participa de um exemplo da seleção sexual e também serve como defesa contra outros animais que, quando vai morder o pescoço, então serve como uma forma de defesa. Mas diferencia o leão da leoa e também é um exemplo de seleção sexual. Estamos falando de aparências, ok? Vamos à parte 2 agora. A imagem no contexto do profissional da saúde. É o que vocês vão unir as peças que eu falei agora, na prática. Então, preciso definir algumas coisas para vocês. O que é autoimagem? Autoimagem está diretamente relacionada à autoestima. É aquilo que eu penso sobre mim. Já viu aquela pessoa que não tem uns atributos de beleza lá, as coisas, mas a autoestima é elevadíssima. Isso altera a postura da pessoa no trabalho, no tratamento com as pessoas, em tudo. A autoimagem é importante demais. O que é a imagem percebida? É como você é percebido pelas pessoas. E o que é a imagem projetada? É como você deseja ser percebido. Ah, por que eu estou falando essas definições? Porque frequentemente a autoimagem é discrepante da imagem projetada. Eu sou consultor de imagem e me deparo com isso diariamente. O que a pessoa pensa sobre si é muito diferente do que ela acha que está transmitindo, do que ela acha que está fazendo se parecer para as pessoas. E isso é importante, mas eu não estou dizendo para você ser hipócrita, não estou dizendo para você ser quem você não é, mas talvez você queira dar importância a algumas outras coisas que você não dava até essa apresentação. Então pensa um pouco aí. Qual o melhor profissional da sua especialidade, do seu trabalho? Eu vou até arriscar. O melhor profissional da sua especialidade, no seu julgamento, não é a pessoa que sabe mais as coisas que tem que saber. O melhor profissional na sua área, que você vai lembrar aí, muito provavelmente será a pessoa que se relaciona melhor, a pessoa que tem melhor aparência social, pessoa que se socializa, que trata as pessoas bem. Isso é imagem pessoal. Imagem pessoal não é só se vestir melhor, porque a vestimenta tem que ser congruente com quem está com a vestimenta. Então, quais as características que um profissional de saúde deve comunicar? Porque tudo é comunicação. No final das contas, tudo vai ser comunicação, que vai implicar na sua imagem. Tem que ter competência, óbvio, seriedade, honestidade, tem que ser uma pessoa íntegra, sinceridade, se disser não é não, e humanidade, empatia, educação. É isso que nós todos estamos transmitindo com nossa imagem? Será que eu preciso falar para que as pessoas tirem conclusões a meu respeito? A gente já viu que não. Já dei exemplos aqui que não. Então,
Em quais momentos do dia nós estamos comunicando? Você está comunicando quando você estiver no supermercado, que eu já dei o exemplo, com seus filhos fazendo compras, e você encontra o seu chefe, encontra o seu colega de trabalho, encontra o seu paciente. Você está comunicando quando você não deixa seu paciente falar. Você está comunicando quando você trata a sua secretária mal e você quer que ela fale bem de você. Quando você fala palavrão, quando você não cuida dos seus dentes, quando você não cuida de suas mãos, quando você não cuida da sua imagem, de uma forma global. Então, quais são as formas? Vestimenta, cores. Pessoal, cores. É muito importante você saber usar cor. Existe uma grande quantidade de profissionais da saúde usando avental preto. Avental, não, porque querem inovar. Tá com o foco no lugar errado. É o que eu falei lá no princípio de Pareto. Tá focando no lugar errado. Cores comunicam. Como é que você quer comunicar saúde, integridade, quando você está com avental preto? E o que é que tem a ver preto? O preto é elegante à noite, mas o preto também é velório. O preto pode ser sujeira, né? Comportamento também. Comportamento pessoal e comportamento corporativo. Quando você está numa reunião, você está na sua empresa, isso tem a ver com sua comunicação. Tom de voz. Se eu tivesse um tom de voz aqui meio acanhado, talvez não houvesse quem aí está online agora, e talvez as pessoas que vão assistir depois da gravação não estivessem até esse ponto da gravação. E a sua postura física, como você vai se portar, como você vai sentar, como você vai andar, aperto de mão com o seu paciente, como é que você deve apertar a mão, isso diz alguma coisa? Diz muito mais do que você imagina. Eu tenho até uma história para falar aqui. Então, olha só essa foto, comunicação não verbal. O que é que ela está dizendo? Primeiro está dizendo que esse sujeito está com raiva. Depois está dizendo que ele não sabe cuidar dos dentes. Imagina que você vai para um médico que não cuida dos dentes. Eu já tive amigos, conhecidos, melhor dizendo, que não tinham dente da frente. Como é que você deseja que o seu paciente vá se tratar com você quando automaticamente, quando ele vir que você não tem um dente da frente, o cérebro dele vai dizer para ele, esse cara não cuida nem dele. Esse profissional não cuida nem dele, ele vai cuidar de mim? Não vai. Primeiro momento que ele puder, e lembre-se da modernidade líquida, primeiro momento que ele puder, ele vai para outro profissional. Nós temos que acompanhar o mercado, mas nós nunca vamos estar à frente do mercado. O mercado é dinâmico e sempre vai passar a perna na gente. E a gente tem que se reinventar. Olha só que legal. Essa criança comunicando felicidade. Não falou uma palavra sequer. Só quem está falando aqui sou eu. A comunicação não verbal é tão importante que quando você fala por WhatsApp, quando você fala pela internet, eu aconselho que você use os emojis. Porque depende muito de quem lê. Se você coloca um emoji desse aqui, de surpresa, um emoji desse com coração no olho, a pessoa vai saber qual é a sua intenção com a frase. Se a pessoa lá está chateada por algum motivo e lê da forma que ela quiser, você causou um problema que você não queria. Comunicação não verbal. E quando eu uso a imagem pessoal, olha só que interessante. São as mesmas pessoas. Este primeiro, com a roupa toda folgada, sobrando tecido. Parece um banqueiro, um bicheiro lá do Rio de Janeiro. Olha esse cara aqui. É o mesmo ator, é a mesma pessoa que fotografou. Só fez ajustes na roupa. Olha a postura dele. O que é que você acha? Quem você contrataria desses dois? Olha para essa foto aqui. É o mesmo ator, é a mesma pessoa. Aqui com a roupa sobrando tecido. Uma roupa que não é para ele. Olha a outra foto. A única coisa que ele fez foi ajustar a roupa para ele. E então, a vestimenta comunica? Demais. Qual desses dois aqui você contrataria
para você? Obviamente, esse aqui não parece que é desleixado, parece que é uma pessoa que cuida de si. Lembre-se, as coisas não são importantes. Nós é que damos importância a elas. A vestimenta comunica muito. Você não vai querer ser atendido por um médico dessa forma. Então, ele tem que dar um jeito de parecer competente. Você não precisa ser o melhor para ser entendido como o tal. Essa frase virá no final da apresentação. Uma pessoa dessa forma demonstra, olha a postura dele, olha o olhar dele, demonstrando seriedade, competência, demonstra até honestidade, você nem conhece. Às vezes nem é honesto. Os políticos sabem disso. É a classe mais desacreditada do país, mas na hora das eleições eles virão com uma foto desse jeito aqui. Porque eles entendem, e os assessores deles, os assessores de marketing entendem disso. E sabem da importância. E vão fazer com que ele se vista no caimento, para que ele vença o pleito. Quando você, profissional da saúde, vai vestir um jaleco preto aqui, as cores comunicam. Você quer comunicar o que com a roupa preta? Você quer comunicar um velório? Tudo bem, você conseguiu. As cores comunicam. Não use jaleco preto. Deixa quem quiser inovar. Está inovando da forma errada. Está focando no lugar errado. E às vezes o resultado não vem. Não, porque esse é meu estilo. Seu estilo você usa nos momentos em que você deve expor seu estilo. Para trabalhar, você vai trabalhar com o objetivo de melhorar a sua imagem. Aí você diz assim, não, eu não acredito que cores comunicam, não? Claro que comunica. Olha o semáforo aqui, ó. Perigo. Pare. O vermelho pode ser perigo, pode ser pare, mas também pode ser sensualidade. Você vai me dizer que essa foto não denota sensualidade por esse vermelho aí? Por que é que os sites de promoção de sexo pago são na tonalidade de vermelho? Por que é que as empresas sex shop são repletas de vermelho e vinho? Porque as cores comunicam. Quais cores você está utilizando quando você vai atender seus pacientes? Porque elas comunicam antes de você abrir a boca. E eu tenho uma história para vocês. A gente está quase chegando no final. Esse sujeito aqui, que a gente vai chamar de John, treinou durante 3 longos anos, 1000 arremessos por dia. Ele foi contratado por um time de basquete famoso. Não se esqueçam disso. 1000 arremessos por dia. Todos os dias, 1000 arremessos por dia. 3 anos treinando. Ele era excelente em arremesso de 3 pontos. Foi contratado, na final precisaram dele. Na hora que ele precisava acertar, na hora que todos queriam ver a performance dele, ele errou. Ele errou a cesta. Ninguém quer saber se John ficou todos os dias fazendo 1000 arremessos durante 3 anos. Ninguém está nem aí para isso. Você opera tudo. Você abre o abdômen, você faz um aneurisma de aorta torácica por endovascular, você faz tudo o que há de mais difícil. Para o paciente não interessa. Chega na hora de explicar para o paciente o procedimento de uma forma que ele entenda, porque a mensagem tem que se embasar no receptor e não no emissor. Você não deixa o paciente falar. Você explica com termos técnicos. Você foi John. Na hora de acertar a cesta, você errou. O paciente não vai saber jamais que você tem 5, 6, 10 títulos em Harvard. Não quer saber. O paciente quer falar, quer ouvir, quer ser explicado sobre o procedimento, por mais bobo que seja, por mais que seja uma escleroterapia. Na hora que você tem a cesta na sua frente para você acertar, você vai lá e erra. Você negligencia, porque você é o melhor na sua concepção, você faz cirurgias extremamente difíceis, mas não é isso que vai fazer a diferença. Daí vem aquela frase lá que eu falei. O melhor profissional que você conhece não é quem sabe mais. É quem trata melhor o paciente.
Acredito que vocês entenderam a metáfora. A grande diferença está nos detalhes perceptíveis. Está onde o paciente percebeu. Ele não tá incomodado se você fez um aneurisma tóraco-abdominal e colocou vários stents, várias endopróteses. Ele não quer saber. Quer saber se você deu atenção. As coisas mais fáceis. E muitos médicos não dão atenção a isso. Qual a importância de as pessoas falarem bem de você? Vamos entender isso? Você atende os pacientes bem, você já tem uma boa imagem, você é uma pessoa educada, você fala para o paciente, explica tudo, você escuta o paciente, você vai pegar o paciente na porta. Você traz até a cadeira para ele sentar. Qual a importância das pessoas falarem bem? Então, existe um sociólogo, um psicólogo, melhor dizendo, sociólogo era Zygmunt Bauman, um psicólogo chamado Solomon Asch, também polonês. Ele é o pai da psicologia social, com os seus experimentos. Eu vou falar de 3 aqui para vocês. Nós temos aqui um grupo de pessoas, grupo A, que é inteligente, hábil, industrioso, determinado, prático e cauteloso. E o grupo B, inteligente, hábil, industrioso, frio, determinado, prático e cauteloso. Perguntaram para as pessoas: contrataria uma pessoa com quais características para trabalhar para você? A maioria escolheu o grupo A. E a única diferença está nessa palavra quente, que denota vitalidade. Ninguém gosta de frio, né? Friozinho é bom, frio demasiado é ruim. Assim como calor demasiado. A maioria das pessoas escolheu o pessoal do grupo A. Outro experimento. Deram para as pessoas essas características: inteligente, industrioso, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. Segundo grupo: invejoso, teimoso, crítico, impulsivo, industrioso, inteligente. E perguntaram para as pessoas: qual desses grupos vocês contratariam para ser funcionário? A maioria escolheu o grupo B, demonstrando que até o local da palavra modificou toda a conclusão que as pessoas tiveram sobre esse grupo. Cuidado com o que você vai falar para o paciente, ou seu cliente, até a sequência do que você vai falar pode interferir no que você está comunicando, no que você deseja que ele saiba. Olha esse experimento, esse aqui está na internet para vocês verem. Experimento da conformidade. Qual a importância de muitas pessoas falarem bem de você? Se muita gente falar mal de você, vai ser ruim. Por quê? Contrataram 10 atores, 9 atores, na verdade, e uma pessoa comum para entrar numa sala. Essa pessoa comum não sabia que os 9 eram atores. E a pessoa que estava avaliando disse o seguinte: nós vamos fazer um experimento sobre visão, certo? Você vai ver uma cartolina, que tem esse desenho aqui, da esquerda, e outra cartolina com esses outros desenhos. Você só vai ter que dizer qual desenho é igual à cartolina inicial. Certo? Certo. Então, no começo, mostraram a cartolina e trouxeram esse desenho aqui. Então, ele disse o quê? Todo mundo, C, C, C. E ele ficava por último, né? Ele falou C. Depois, mostravam outra cartolina e também uma ordem inversa. Por exemplo, A, todo mundo A. Só que, propositalmente, lá na frente, traziam a cartolina e as pessoas erravam. De propósito. Erravam. Tipo, esse desenho que aqui está, a maioria dizia A, e a gente tá vendo que é C. Então, todo mundo, aí a pessoa olhava assim e dizia C, aí todo mundo olhava para ele, assim, meio estranho, né? O que aconteceu? Depois de um tempo, depois de várias cartolinas, estava chegando a cartolina que ele olhava inicialmente, e depois as que ele tinha que falar, que eram coincidentes. As pessoas falavam a cartolina errada, o tamanho errado da linha, e a pessoa que estava sendo estudada também falava errado, mesmo sabendo. As pessoas tendem a fazer coisas
igualmente as outras. É o famoso efeito manada. Seguir com a manada. Eu tenho provas disso aqui para vocês. Cada vez que toca, as pessoas se levantam, são atores. Olha o que acontece. Cada vez que vejo esse vídeo, começo a rir. Sozinha. Será que ela vai levantar? Chegou outro estranho. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of her behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally will reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it also causes us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Então, pessoal, vocês podem usar, por exemplo, as redes sociais a seu favor. E se você muda a sua imagem, caso você ache isso importante, no sentido de melhorar, as pessoas, seus clientes, todo mundo, ou maioria, vai começar a falar bem de você. E as pessoas falando bem em grande quantidade, certamente vai desencadear isso aí, que vocês viram. O experimento da conformidade. Entre outras vantagens, melhora a sua autoestima. Antigamente, a gente achava só que a parte interior influenciaria nas nossas atitudes. Hoje a gente sabe que o oposto também é verdadeiro. Isso é neurociência. As nossas atitudes, a nossa postura influencia a nossa parte interior, em como nós vamos nos sentir. Se eu tenho uma postura ereta, se eu tenho uma cabeça erguida, não é nariz empinado, mas uma cabeça erguida, tudo isso vai mudar, vai liberar substâncias
que vão mudar como eu vou interagir com as pessoas. Então, como eu posso já, desde agora, melhorar a minha comunicação? O aperto de mão é uma coisa muito importante quando você vai manter um relacionamento, uma conversa com a pessoa. Existem apertos de mão que são muito fortes, apertos de mão que são fracos demais, e isso comunica. O aperto de mão deve ser semelhante a outra pessoa. A postura, olha essa postura da foto. Qual delas para você é mais agradável para vocês? Então, a postura com a qual você se dirige para seus clientes, seus pacientes, o aperto de mão que você dá àquele paciente que você vai operar ou não, dependendo da comunicação que você teve, dependendo do que ele acha sobre você. Ouvir as pessoas. Eu insisto nisso, escute o paciente. Muitas vezes para a gente é uma bobagem, mas ele vai sair falando bem de você, a sua imagem. E aí? E aí vocês vão ver o quanto isso é mágico. Tom de voz. Quando você vai falar num tom de voz determinado para o paciente, um tom de voz A ou B, é importante ser assertivo em determinados momentos, ser explicativo em outros momentos, trabalhar o tom de voz. Se você fala muito rápido, é possível que isso traduza insegurança. Se você fala muito baixo, também isso traduz insegurança. A forma de falar ideal é essa que eu falo agora. Como é? Veja que é uma forma decrescente. Venho falando e, de repente, cai um pouco o tom de voz. Gera mais confiança. Sorrir e olhar nos olhos. E a vestimenta, que muitas vezes fala muito sobre você. Você estando de longe, as pessoas vão ver você e vão ter curiosidade de quem é aquele profissional. Quero me tratar com ele. Sobre vestimentas, você não consegue, é difícil mesmo você seguir sozinho. Existe a consultoria de imagem hoje em dia. E, acima de tudo, tem que ter congruência. Não faz o menor sentido você estar em um ambiente vestido de uma forma que não é a forma adequada. Então, você vai à praia, roupa de praia, vai para um casamento, roupa de casamento, vai para o consultório, roupa de consultório. De forma que a imagem pessoal e profissional é um conjunto de ferramentas interligadas. É uma engrenagem que vai envolver competência técnica, sua atenção com o cliente, suas boas relações interpessoais, sua imagem pessoal congruente. E você vai fazer essas ferramentas trabalharem a seu favor. Pode ser que o cérebro de vocês esteja dessa forma. Muitos assuntos em uma única apresentação. Já falei isso, vou falar de novo. Você não precisa ser o melhor para ser percebido como tal. Existem ferramentas para isso. E agora, para encerrar em definitivo, não existe despertar sem dor. Pode ser que você ache coerente o que eu falei. Pode ser que você ache até um pouco coerente, mas esteja resistente. Acredite, valerá a pena abrir a mente para esse novo mundo que é o da imagem pessoal. Momento de dúvidas. Aqui estão minhas redes sociais, meu site, meus canais no YouTube. São 2 com meu único nome, Franklin Andrade. Obrigado. Parabéns, Franklin. Uma excelente aula. E aí, a gente está aberto agora para as dúvidas dos participantes. Querem perguntar alguma coisa? Ficamos com 22 online, que bom. Bacana. Muito bacana. Eu acho que foi bastante esclarecedora a aula, né? Você se viu em algum dos momentos que eu falei? Você pegou aí. Com certeza. Com certeza. Mulher é analítica mesmo, a gente observa tudo. Muitas das coisas aí foram coisas que aconteceram comigo e que eu fui estudar, né? Fui ver por que é que isso acontecia dessa forma. E tem uma explicação, né? Hoje os estudos em psicologia social,
Os estudos em neurociência estão muito avançados. Eu sou apaixonado, tenho aqui muitos livros aqui do meu lado, muitos livros físicos de neurociência e mais uma porção de livros ali no meu Kindle. E eu não paro de ler porque, para mim, é uma paixão, é emocionante, eu adoro isso, adoro o tema. Ó, a gente tem uma pergunta de Paulo Roberto, onde ele questiona se a pessoa deve ser realmente verdadeira ou seguir o modismo. Quando a gente faz consultoria de imagem, a gente segue o que a gente é. Essa é a definição de estilo. O estilo é a tradução da sua personalidade, é aquilo que você quer transmitir. Quando eu estou dessa forma aqui, eu não estou sendo hipócrita porque eu sou isso. Eu visto isso no dia a dia e é congruente com minha forma de falar, com minha forma de pensar, minha forma de agir. Via de regra, modismos não vão ser associados a uma postura profissional de sucesso. Exemplo, roupa rasgada. Exemplo, roupa extremamente folgada. Isso, em momento algum, e os exemplos lá das fotos deixam bem claro, né? Em momento algum, o cliente vai associar a qualidade. Uma das coisas que eu vejo demais, jaleco extremamente folgado, e as pessoas não dão importância a isso. Roupa folgada significa na cabeça das pessoas, ninguém está dizendo para ela não. Desleixo. Peguem fotos de pessoas, vocês viram aí na apresentação, a pessoa com a roupa muito folgada, a mesma pessoa com a roupa ajustada, e é diferente de apertado. Não é apertado, é ficar confortável. E eu digo a vocês aqui, vou dar de graça essa informação. Faça o teste quando você for comprar uma roupa para você no shopping, em qualquer loja. Você tem seu número de calça, você tem seu número de camisa. Peça um número abaixo. Peça 2 números abaixo. Vocês vão ficar surpresos como veste melhor e como fica mais elegante. Então, modismos não estão associados à qualidade do profissional, realmente. Você segue seu estilo e associa isso com o seu dia a dia no trabalho. Pergunta. Letícia está perguntando se em tempos da pandemia o aperto de mão ficou um pouco complicado, né? E aí você tem alguma recomendação além de sorrir com os olhos através da máscara? Abrir a porta para o paciente, ouvi-lo, perguntar mais, me fale mais sobre isso. É uma bobagem. É aquela veia que nem é uma veia grossa, é uma telangiectasia, que ela está se queixando de dor, e a gente usa muito efeito placebo no dia a dia. Já prestou atenção? E você vai no livro, o livro diz que telangiectasias não causam sintoma. Sintomas vêm de refluxo de veias maiores. Aí você começa a tratar a telangiectasia da paciente. Você dá atenção, você diz, olha só, tá melhor, olha como melhorou isso. E ela diz, doutora, não estou sentindo mais nada. Qual é o nome disso? Isso é efeito placebo. Isso foi demonstrado já lá na experiência de Hawthorne, nos Estados Unidos, numa fábrica, né? Que as pessoas acenderam a luz para tornar mais confortável o ambiente e ver se melhorava a produção. O que aconteceu? Melhorou a produção. Depois abaixaram a luz. O que aconteceu? Melhorou a produção. Demonstrando que quando as pessoas estão sendo observadas, elas tendem a ter melhor performance. O efeito placebo acontece quando você dá importância àquilo à paciente, né? E em relação a tempos de pandemia, são pequenas coisas que vão fazer a cliente achar você a melhor médica do mundo. Pode todo mundo falar mal. Depois que você conquistou esse cliente pelo coração, você trouxe um cafezinho, você sabe o nome dela, você sabe o nome do filho dela, que você nem sabe quem é, mas você anotou na ficha. Você perguntou, como vai José? A senhora lembrou do meu filho. Conquistou. As pessoas querem se sentir importantes, né? Isso está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As pessoas olham com maus olhos para livros de autoajuda. Esse é um dos livros que vale a pena ler, principalmente nós da área da saúde. Então, vamos lá.
Marcela pergunta se você ouviu, ela ouviu uma vez que numa palestra você está 50% vestida melhor do que o paciente. Faz sentido isso? Até que ponto pode afastar o médico do Na paciente, prática, né, do a cliente? gente vai entender isso, né? Quando você vai ser atendido no restaurante. Claro, né? Como é que você quer que esse restaurante, por mais que tenha uma comida saborosa, como é que você quer ser tratado nesse restaurante? Você quer uma certa imponência. Esse termo dos 50% aí é uma bobagem porque não tem como você medir. Né? Como é que eu medir? Como é que eu sei que eu estou 50% e não 35%? Né? Então deve haver essa hierarquia, já que o paciente vai na condição de paciente para você, e a sua imagem, se está atrelada à imagem do médico, está resolvido. Não é roupa de marca, não tem nada a ver com isso. Vai ter cliente que nós, como médicos, não temos condição de acompanhar, em termos de grana, as marcas, não é isso. E você estar melhor vestido e congruente com a sua imagem de profissional da saúde, não tem nada a ver com marca, mas com sua postura, com o caimento de suas roupas e com as cores. As cores. Eu insisto nisso. Se você usa cores fechadas porque você quer ser uma pessoa que é despojada, você quer parecer mais sério, uma cor escura num consultório médico, não vai cair bem. Isso fala muito mais do que a gente imagina. É a comunicação não verbal, né? Tem uma pergunta aqui. Isso. Então, Marcos está falando se você ficou sabendo daquela polêmica, né, do estudo publicado sobre as cirurgias vasculares estarem postando fotos de biquíni. Aí o que é que você tem algum eu vi isso aí, eu não li o isso? estudo, eu li a repercussão dele, porque eu achei um estudo bobo, perda de tempo, e modernidade líquida. As pessoas usam as redes sociais como querem, e a gente tem que usar. Por isso que tem gente hoje em dia correndo atrás, aquilo que eu falei, né? E beira o ridículo. Você, às vezes, querer fazer uma coisa que você não está habituado, ou pior, não quer. Você está indo porque está todo mundo, eu estou perdendo cliente, o que é que eu vou fazer nesse mundo líquido que está aí? As redes sociais estão aí, use-a. Mas o estudo ele julgava a competência, né? Tipo assim, se a mulher posta foto de biquíni, ela é mais incompetente ou ela não Por tem isso que eu vi a competência? repercussão, né? Eu achei tolice como mais de 80% das coisas que hoje são postadas no Instagram e no TikTok, né? Agora o TikTok é a grande plataforma das bobagens. Então, nós que não temos tempo a perder, devemos usar as mídias sociais para nosso enaltecimento. E eu não estou falando de você falar o que você não é. Você vai colocar informação para os seus clientes. Quando o cliente quer saber quem você é, ele vai procurar você no Instagram. Ele vai ter que encontrar você lá. Se você não está no Instagram, você não vai existir. Então você usa a seu favor. Isso não tem nada a ver. Mas você não deve postar coisas que não vão associar a sua imagem a uma pessoa que tem qualidade de trabalho. Exemplo, isso é fato. Um amigo meu que estava conversando lá em São Paulo, que a gente estava tomando um vinho, ele disse, Franklin, eu estava semana passada com um cara que perdeu um contrato. Ele ia fazer um contrato de saúde, um vendedor, tá? Não era profissional, não era médico. Um vendedor de um produto de saúde, para um hospital. E ele foi passar o fim de semana, e no final de semana ele postou bebendo cerveja, não sei o quê, e rescindiram o contrato. Como é que o cara queria trabalhar com saúde se ele posta alguma coisa que não está associada à saúde? E o que as pessoas vão falar, como elas vão reagir, também é modernidade líquida. Você não tem controle sobre a internet. Você tem controle sobre o que você posta. O que falaram que estava associado a biquíni e não tem nada a ver com a competência é machismo, né, das pessoas. Isso deve ser realmente punido, abominado. Mas eu acho perda de tempo você fazer um estudo relacionado a isso, porque não mudou nada na vida de ninguém, né? Daqui a pouco nasce um panda em cativeiro e a notícia sai dos holofotes. Vamos pensar nos pandas em cativeiro.
A próxima pergunta é de uma dentista. Ela está perguntando, disse que gostou bastante da sua aula e pergunta se o pijama cirúrgico, nesse tempo de pandemia, associaria ruim, seria uma associação ruim à imagem dela durante o atendimento. Tem contato direto com o paciente. Se o pijama cirúrgico é seu, você leva, você dá um ajuste, não faz o que as meninas, as estudantes de medicina, né, vão pro hospital, dar plantão, aí elas vão entrar em cirurgia, ela faz um nó aqui na roupa que não é para ela, que é para ficar sensual, não é lugar de sensualidade. Mas é interessante que você deixe a coisa no caimento, confortável para você, só. Se o pijama cirúrgico é do hospital, pega um que seja no seu tamanho, e se só tiver do outro tamanho, não vai mudar nada. Para você chegar à mesa de cirurgia, o paciente já foi conquistado. Você já está com ele. E aí, vai ser o seu pós. Por exemplo, Alice, eu não entendo como é que nos dias de hoje, na modernidade líquida, que eu já falei, os médicos não dão telefone celular para o paciente. Médico, dentista. Como é que não dá? Os meus... Você trabalha, é tipo um borracheiro, não dá o telefone. Não tem. Tá lá, teu furo, vai ligar para quem? Não tem. Tem que dar o número do telefone. Ah, mas é abusado, não abusar. Meu amigo, são ossos do ofício. Vai para uma ilha deserta que ninguém vai te ligar. Isso, quer dizer, escolheu. Então você tem que dar o número do telefone para o seu cliente, porque é ele que faz você pagar suas contas, é ele que vai falar bem de você, porque você deu o número para ele. Você foi educado com ele, você respondeu de forma educada. Vai ter os problemas. Vai ter esposa com ciúme porque a paciente é bonita, ou a neta da paciente é bonita. Mas isso é viver. Vai parar de viver, vai se fechar. Tá lá, uma paciente que vai operar particular com você. Ou vai fazer espuma, que, a meu ver, foi um grande avanço na possibilidade de nós termos mais lucratividade no procedimento simples. Ambulatorial, espuma, sou defensor ferrenho. Aí você não dá o número, porque a neta é uma moça bonita, tem sex appeal, mas tua esposa vai pegar no teu pé. Complica, né? Você está perdendo dinheiro, você está perdendo de pessoas falarem bem de você. Uma pergunta bastante interessante agora de Elizabeth é se você acha que nas redes sociais é importante separar os perfis muito bom do isso aí, pessoal Beto. e Atualmente, profissional. Meu grande vício é estudar sobre marketing digital. E não tem consenso. Quem defende uma coisa vai dar as vantagens e desvantagens, vantagem dele e desvantagem do outro, e quem defende o outro, vice-versa. O que eu acredito que vai ser agregador para você é você não postar aquilo que daqui a 10 anos seu filho vai ver e não vai ser legal. Coisas que não agreguem a nossa imagem, né? Aquilo ali é um outdoor. É como as pessoas vão nos ver e como elas vão julgar. E ninguém tem controle. Respondendo a sua pergunta, 1 ou 2 perfis. Não tem resposta. Há quem defenda de uma forma, há quem defenda de outra. E eu sempre defendo, não poste coisas que possam ser mal compreendidas. Não é necessário. As pessoas querem saber da nossa vida, mas não precisa saber de tudo, né? A gente já notou que quando postamos coisas pessoais, tem muito mais visibilidade e likes do que coisas técnicas. Isso acontece, mas um exemplo para isso aí é você olhar a quantidade de seguidores de pessoas que só falam besteira e a quantidade de seguidores de pessoas que falam conteúdos úteis. A de pessoas que falam besteiras é muito maior, é infinitamente maior. É assim, a modernidade líquida é assim. Então, usemos as mídias sociais a nosso favor. E aí, os reflexos virão. Jamais como de pessoas que falam bobagem, né? Então, tem 1 ou 2 perfis. Depende de quem está assessorando você, Beth. Eu sou muito autodidata. Eu não consigo ficar parado achando que eu posso fazer uma coisa que, se eu estudar, eu vou conseguir. Então, eu estou estudando marketing digital também
para ser assessorado tecnicamente. O cara sabe lá que eu sei o que eu estou falando. E Letícia fez ainda outra pergunta, ela questiona se usar o jaleco ainda é importante, uma vez que alguns médicos já abandonaram, né, o uso. E se em caso positivo for importante, ela pergunta se você recomenda alguma outra cor além do branco. Jaleco, sim, é uma coisa clássica, já que está associada à imagem do profissional de saúde. O que aconteceu foi o seguinte, foi preconceito. Né? Na minha época, de 1980, 1990, né? Eu vim de 90 para cá, o curso de medicina. Como grande parte dos profissionais paramédicos estava usando jaleco também, aí havia aquela horda de médicos ali, não vou usar, vou me diferenciar, vou usar diferente. E alguns vão atender não de jaleco, vão atender dessa forma. O jaleco traz consigo a imagem do profissional. Seja ele médico, seja ele esteticista, seja ele enfermeiro, enfermeira. E aí, a sua postura e sua parte técnica é que vai fazer o diferencial. E nem todo jaleco é igual. Tem que estar no caimento. Mulheres, esqueçam a sensualidade. Esqueçam decotes abertos demais. Você pode ser sensual já com sua imagem. Tem gente que carrega consigo a sensualidade. Você olha para a mulher e ela é sensual. Vou dar um exemplo aqui. Cléo Pires. Cléo Pires numa foto 3x4 é sensual. Aí vai Cléo Pires como médica, mete um batom vermelho. A mulher já tem uma boca linda. Só vai aparecer batom. E aí o profissionalismo fica ali meio que dividido. Mas não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é a interpretação da cabeça das pessoas antes que elas pensem de forma que elas queiram pensar nisso. Já vem a imagem que elas têm sobre isso. E a cor branca mesmo, que falou, né? Aí, sobre adornos, tem pediatra que atende com detalhezinhos, aí é outra coisa, é coisa técnica, né? Então, vale a pena por questão de ser pediatra. Mas sempre que vocês me mostrarem uma foto de uma pessoa com um jaleco branco, bem ajustado, e outra pessoa com um jaleco de outra cor, bem ajustado, o jaleco branco vai traduzir que aquele é um profissional da saúde. E é isso que a gente quer, né? Falei demais. Não temos mais perguntas agora. Não, acho que já foram respondidas todas. Tudo bem. E queria parabenizar mais uma vez, Franklin, sua aula foi excelente. Obrigado. Eu espero que tenha sido, de fato. Esclarecedoras. Foi coisa boa. Fico feliz, então, obrigado pela oportunidade, Getúlio, pessoal da SBACV, PB, obrigado, Alice, por estar aqui comigo e ter aceitado o meu convite para moderar. Deixar um grande abraço para vocês e chega, né? Já foi 1h30. Foi bom. Muito bom. Parabéns e boa noite. Obrigado, boa noite. Um beijo.